Inspirado no livro Holocausto Brasileiro, de Daniela Arbex, o filme Ninguém Sai Vivo Daqui, de André Ristum, revela o horror vivido pelos pacientes do Hospital Psiquiátrico Colônia. Bem-vindos, senhoras, senhores. Espero que desfrutem da estadia aqui do Hospital Colônia. Vamos andar, vamos andar. O protagonismo desse filme ficou com a Fernanda Marques. Me fala dessa personagem, enfim, difícil e sofrida, né? Sim. A Elisa é uma menina que ao longo do filme vai se tornando uma mulher. Ela aprende ali a força, o que é resistir, é enfrentar, é lutar. Ela é do interior de São Paulo, o pai dela é muito conservador. Ela não pode namorar, mas ela acaba namorando escondido com um ajudante ali da fazenda. E aí ela tem um relacionamento com ele e ela acaba engravidando. O pai, muito furioso, manda ela para esse hospício à força, que é o Colônia, que aconteceu atrocidades na vida real. E aí lá ela passa por situações muito precárias, mostra todo o contexto que era um lugar como esse de saúde mental, como eles maltratavam as pessoas, a falta de saneamento básico, mostra toda essa estrutura. Então, é uma personagem que eu acho que ela representa muitas mulheres, representa muito nossas antepassadas. Eu acho que ela é uma personagem forte e eu estou extremamente feliz e me sinto honrada de poder contar essa história. Explica para o público por que você pode ser considerado o grande vilão dessa história. Eu faço um enfermeiro que, na verdade, eu acho que deve conhecer pouco sobre enfermagem, né? Ele era mais um carcereiro do que qualquer outra coisa, porque, na verdade, o Hospital Colônia de Barbacena, ele não era nem um hospital, era mais uma colônia, um campo de concentração, né? Então, ele fazia, às vezes, de carcereiro, e essa ideia de que ninguém sai vivo daqui, na verdade, é um pouco mote, né? As pessoas que paravam lá dentro, o famoso trem de doido de Minas Gerais, né? Qualquer pessoa que não se adequasse à sociedade da época, fosse uma mãe solteira, fosse um gay, fosse um drogado, fosse um desempregado, fosse um adversário político, ia parar dentro daqueles muros e de lá nunca mais saía. E o que acontecia lá ninguém sabia, até que um dia foi revelado por uma matéria da revista Cruzeiro, e depois isso virou uma matéria premiada, depois virou um filme, um livro premiado, e por aí foi. Estamos aqui trazendo esse filme para contar essa página triste da história brasileira, mas importante, né, que seja revisitada. Eu tomo contato pela primeira vez através do livro Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex, né, sobre qual o filme é inspirado, né, a partir do livro dela. Fiquei muito chocado com essa história tão dura, tão triste, tão horrorosa, né, do nosso passado nem tão distante. E o que mais me chamou a atenção é a história daqueles 70% das pessoas que eram internadas e que não tinham nenhum tipo de diagnóstico de nenhuma questão mental, eram só pessoas indesejadas pela sociedade e que de alguma maneira eram enviadas com essas sentenças, às vezes vitalícias, para esses lugares, para esses campos de tortura, de terror. Nossa, Wanda, como assim? Comida nojenta. Tá gostoso. Lembra minha infância. O que é? Eu não sei, mas lembra. De grande destaque é a presença da Rejane Faria, né, no projeto. Acho que o personagem dela, a Wanda, é um ícone desse filme. É uma potência, ela é um pouco um espelho do personagem da Elisa, né, que a Fernanda interpreta, e ela um pouco se vê nela, porque a história é meio similar, só que uma história parecida que tinha acontecido 30 anos antes, e ela estava ali internada há 30 anos. Então acho que esse personagem é o personagem que mais emociona. E aí depois, enfim, a gente descobriu ao longo do processo que a avó dela tinha sido internada no Colônia. Foi um processo muito rico e emocionante, essa descoberta que foi no meio da filmagem. Então aquela coisa, né? Mais uma vez eu falei assim, gente, não tinha como não ser você fazendo esse personagem. Então acho que o filme vale muito a pena, acho que o elenco está extraordinário e, enfim, é isso. E a Rejane está realmente maravilhosa. Eu cheguei aqui assim também, menina. Esperando neném. Eu tive meu filho aqui. Tiraram ele de mim.
Graças a Deus a realidade no Brasil mudou muito. A gente deve isso muito ao movimento antimanicomial, que foi levado à frente por muitos profissionais de saúde. Eu poderia citar vários, poderia citar inclusive a Anísio da Silveira. A gente viveu uma fase, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, onde tentava se adequar aos diferentes, a quem tinha alguma espécie de esquizofrenia, o mesmo tipo de tratamento. Isso não levava a lugar nenhum, só levava a sofrimento, dor. E graças a Deus, com o tempo, hoje em dia você quase não tem mais internados no Brasil, né? Inclusive o próprio hospício lá no Engenho de Dentro, o Hospital Colônia, todos esses estão fechados, né? Antigamente moravam 30, 40 mil pessoas em condições insalubres, e hoje em dia não mais, se encara de um outro jeito. Mas temos sempre que estar atentos, porque para voltar a ser isso aí é um piscar de olhos, entendeu? A gente não pode relaxar nunca, a gente tem sempre que estar atento. Quando a gente faz um filme, um trabalho que seja baseado em fatos reais, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? De trazer à tona essa história realmente como ela aconteceu, para que isso nunca seja esquecido, né? Então eu acho que esse é o principal foco, assim, é uma história tão difícil, tão pesada, e que tanta gente morreu, tanta gente sofreu, por motivos às vezes banais até, né? Então a responsabilidade disso ser lembrado para não ser repetido de jeito nenhum. O André fez uma coisa brilhante de trazer essa história, que eu acho que é um resgate da memória do Brasil, para que isso não se repita. Então acho que o filme vai trazer mais força para essa luta. Então acho que por isso que ele é tão atual, não só por isso, né? Mas as causas feministas também. Acho que todas as dores do patriarcado que a gente sofre, esse machismo estrutural, todos os preconceitos, a desigualdade de gênero. Então é um filme, infelizmente, que tem muita coisa atual. Com licença. Finalmente você veio me buscar. Por que você demorou tanto? Essa história já gerou uma série aqui no Canal Brasil. Me fala da diferença dessas duas obras. Acho que Colônia e Ninguém Sai Vivo daqui, eles nascem meio juntos, paralelamente, assim, dois projetos, um projeto de série, um projeto de longa. O longa demorou um pouquinho mais, porque o processo de captação, financiamento, e graças ao Canal Brasil e ao Fundo Setorial, a série, já na primeira tentativa, já se financiou. Então a gente acabou realizando e lançando antes a série, por conta disso, e depois conseguiu viabilizar o financiamento do longa. Tem coisas que foram feitas especialmente para o filme, imagens que só tem no filme, e obviamente coisas que só estão na série, porque não couberam no filme. Mas é um outro olhar, conceitualmente, inclusive, é outra sonoridade, é uma outra proposta. A gente está muito mais conectado com a história da protagonista do que na série, enfim. Acho que os dois projetos, os dois produtos têm sua força e sua potência, mas o filme traz uma novidade, ele traz essa coisa direto, um fluxo único, potente, para contar essa história, e é para levar para o maior público possível, né? É um projeto de orçamento pequeno, apesar de ser de época, fora de São Paulo, em Barbacena, no interior, e tudo mais, mas nós conseguimos encontrar um espaço onde a gente pôde reproduzir o hospital psiquiátrico de forma bastante realista, um casarão de época onde foram adressados todos os ambientes desse hospício, desde sala de entrevista de médico, pátio, dormitório masculino, dormitório feminino, o lugar onde eles faziam os tratamentos que eram terríveis de choque, e uma parte pequena foi feita fora desse presídio, principalmente a parte estação de trem de época, áreas rurais, tem uma fazenda que é a casa da família dela. Então, esses dois núcleos foram os principais, a fazenda e o trem, que eram ali próximos, e o hospital psiquiátrico que a gente fez no Ipiranga, nesse casarão que virou a nossa casa por várias semanas, entendeu? Idade? 23 anos. Encaminhamento médico, internação e tratamento. Diagnóstico: esquizofrenia. O Canal Brasil apostou num projeto ousado, um tema difícil,
um tema indigesto, que não é um tema fácil para o grande público. E foi muito legal, a gente teve todo o suporte para realizar a série. O Canal Brasil seguiu conosco, nos apoiando no segundo passo, que foi o longa, e segue também nos próximos passos que essa história ainda tem pela frente. A distribuição desse filme está com a Gulani+, uma nova distribuidora aí no mercado. Sim, já era um sonho antigo, não só um sonho, um trabalho antigo que nós sempre fizemos com nossos filmes, e agora a gente formalizou a distribuidora e estamos muito felizes de lançar o filme do André Ristum hoje, agora. Eu tenho testemunhado o surgimento de muitas distribuidoras. Qual a explicação para isso? É uma nova, enfim, é uma nova característica do mercado? Olha, tem surgido muitas distribuidoras porque é necessário, né? A gente tem crescido em número os filmes lançados nas salas de cinema ou mesmo no streaming ou das televisões, e o diretor, o produtor sente a necessidade de ter alguém para fazer esse trabalho, né? Então eu acho que é muito bem-vindo, tem surgido muitas novas distribuidoras, pequenas, como é normal, né, esse começo, e com os novos filmes que vão vir por aí, principalmente com a Lei Paulo Gustavo, eu acho até que são poucas as distribuidoras. Você me leva junto com vocês? Tô querendo fugir daqui, bonitinha. Já morrer. Ninguém sai vivo daqui.